compartilhar com vocês hoje o Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos 4 ao 11. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículos 4 ao 11. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é: O que responder ao profeta? Hoje nós celebramos o batismo do Senhor Jesus Cristo, e essa ação de Jesus, do batismo de Jesus, tem um significado muito importante para nós. E eu quero vos conduzir numa reflexão profunda a respeito disso, principalmente quando a primeira mensagem a esse respeito aparece nos lábios de João Batista. Houve um período antes de João, de centenas de anos, em que Deus havia silenciado. Deus não conversou mais com a humanidade, Deus não conversou mais com o povo de Israel. E depois de centenas de anos, apareceu João Batista, o último profeta, para falar a respeito das coisas de Deus. E esse momento, quando nós ouvimos um profeta, é estranho, é curioso, porque hoje tantas pessoas aparecem aí se dizendo profetas, né? Eu sou o profeta fulano de tal. Ah, você ouviu o profeta fulano de tal? Ah, tem a profetisa ali, tem uma profetisa acolá. Teologicamente, João foi o último profeta. Depois de João não existiu mais nenhum profeta. Então o título que as pessoas se dão, eu sou o profeta, ou os títulos que se dão a algumas pessoas, aquela pessoa é profeta, é profetisa, é absolutamente inadequado, a não ser pelo significado originário da palavra. Profeta, aquele que profere, aquele que fala. E quem é que quer ouvir um profeta hoje em dia? Quem é que quer ouvir o que um profeta tem para falar? Eu não me refiro a esses profetas modernos que se propõem a adivinhar o meu número do CPF. Há muitas propagandas assim: hoje vai estar aqui o profeta tal e ele vai dizer o número do seu CPF. Bom, mas qual o benefício disso? O que eu faço com isso, né? Também nós temos que pensar se queremos de fato ouvir alguém que se denomina profeta e que chama para si a capacidade de prever o futuro. É esse tipo de profeta que eu quero ouvir? Às vezes nós ficamos até tentados a querer ouvir alguém que nos diga como será o nosso amanhã. Lembre-se, esta é outra prática absolutamente, escancaradamente condenado por toda a Escritura. Nós não temos que nos ocupar do amanhã. Nós não temos que querer saber o que vai acontecer no amanhã. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós.
Nós podemos fazer diversos planos, como eu sei que todos nós aqui já fizemos diversos planos, mas no final das contas as coisas acontecem como Deus queria que acontecesse. A vontade dele é imutável. A vontade dele para a minha vida, a vontade dele para a tua vida, a vontade dele para as nossas famílias é a que vai acontecer, independente de querermos ou não querermos. A vontade do Senhor é soberana. Por isso Jesus diz: aproveita o teu dia, basta cada dia o teu mal, não se ocupe de coisas sobre as quais você não tem alcance. Quem é que pode interferir no amanhã? Quem é que pode com certeza interferir em coisas que sequer aconteceram ainda? Nós não conseguimos interferir no que acontecerá nem daqui a 1 hora. Imagina amanhã, o ano de 2025, isso não nos pertence. Muitos querem um profeta, na verdade, que não os incomode. Muitos querem esse tipo de profeta. Eu quero um profeta, mas eu quero um profeta que não nos incomode. Hoje pela manhã eu vi uma gravura muito interessante, um desenho, 2 figurinhas segurando uma Bíblia. Um estava com a Bíblia rechonchudinha e o outro com a Bíblia bem fininha. E o que estava com a Bíblia rechonchudinha disse para ele: a tua Bíblia está fininha. E ele disse: é que eu arranquei algumas páginas aqui que me incomodava. Então a Bíblia ficou mais fininha, né? As pessoas, elas não querem ser incomodadas hoje. Elas não querem ser confrontadas. Ninguém gosta, na verdade, de ser confrontado. Ninguém gosta de ser questionado. Então, por conta disso, o profeta de verdade, ele precisa ter a força de 1000. Porque o profeta de verdade, ele dispensa sutilezas. O profeta de verdade, ele vai direto às entranhas das pessoas. Ele penetra no coração das pessoas e desvenda aquilo que estava obscurecido, que estava escondido, traz à luz e propõe uma transformação divina para a pessoa. Um profeta, ele não veio para contar uma coisa para esta pessoa e falar uma coisa diferente para aquela outra. O profeta de Deus, ele sempre vai falar a mesma coisa para todo mundo. O profeta de Deus não está preocupado com likes. O profeta de Deus não está preocupado em ser agradável. O profeta de Deus só tem uma preocupação: ser fiel a Deus e não ser simpático às pessoas. Então nós precisamos responder se nós queremos de fato ouvir profetas. Entretanto, devemos nos lembrar que os profetas são como cirurgiões que vão fazer uma interferência nas nossas vidas, exatamente naquele ponto onde há alguma coisa maliciosa, onde há alguma coisa ali muito ruim que pode nos matar espiritualmente. O profeta vai ser esse cirurgião que vai lá e vai ajudar a remover aquilo para que tenhamos mais santidade, para que tenhamos mais qualidade de vida. Essas pessoas, os profetas, eles também têm uma outra característica muito interessante. Os profetas não estão interessados em ter seguidores. Se vocês lerem todos os profetas das Escrituras Sagradas, até João Batista, nenhum deles chamava a multidão para segui-los. Nenhum deles dizia às pessoas: vem comigo. As pessoas eventualmente acabavam acompanhando alguns profetas, mas não a convite dos profetas. Eles não queriam formar grupos de seguidores. Eles queriam instrumentalizar as pessoas para que as pessoas pudessem ter uma transformação de vida, e tendo uma transformação de vida, vivessem de forma mais digna, uma vida abundante, como aquela que Jesus prometeu, como aquela que Jesus disse que intencionava que todos nós tivéssemos. Eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida com abundância, ou seja, vida plena, vida com toda a capacidade de interatividade entre as pessoas, uma vida relacionalmente sadia e uma vida de comunhão com Deus.
Por isso Jesus disse: ame a Deus com toda a intensidade e da mesma forma ame as pessoas com quem você se relaciona. Foi assim que Jesus resumiu todos os mandamentos, todas as escrituras. Então nós precisamos entender que o nosso coração traz já a vontade de ouvir um profeta. Todos nós queremos, embora haja uma luta interna que não queramos ser confrontados. Por outro lado, nós queremos ouvir alguém que com qualidade nos traga a palavra de Deus e nos mostre como podemos melhorar como pessoas, como podemos melhorar como comunidade, que nos coloque possibilidades de melhorar como família. Nós sempre buscamos profetas que nos ajudem desta forma. João Batista foi um desses profetas. João Batista foi enviado para o povo de Israel, um povo que havia passado muito tempo esperando e pedindo a Deus um profeta, que esse profeta falasse, que Deus levantasse novamente um profeta. E o que Deus fez? Levantou o profeta, colocou lá um profeta, e as pessoas queriam ouvir esse profeta, o profeta João. O profeta João, tendo consciência da missão que ele havia recebido da parte de Deus, ele não usurpou o formato da sua missão, a intencionalidade da sua missão, fazendo grupos, onde ele pudesse fazer workshops, onde ele pudesse fazer movimentos de avivamento, onde ele pudesse reunir grupos para treinamento. Absolutamente nada disso. João não buscou a sua própria exaltação, ao contrário do que nós fazemos hoje, ou os chamados profetas fazem hoje. João foi para um lugar retirado, foi para o deserto. E por que João vai para o deserto? Porque o povo de Israel é o povo do deserto. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a ter comunhão e ter submissão a Deus. O povo de Israel, que sempre tendia a desobedecer, que sempre tendia a se afastar do Senhor, foi no deserto que reaprendeu a ter comunhão. O deserto tem essa significância interessante na Bíblia. É o lugar de confrontação, é o lugar de superação, é o lugar de se expor exauridamente diante das dificuldades, vencer essas dificuldades e chegar até onde Deus queria que aquelas pessoas chegassem. Os judeus, o povo de Israel, entendiam que era a nação escolhida, e foram para o deserto. Houve um homem que parece que era um profeta e que tinha uma mensagem meio maluca. De qualquer forma, aquela figura inusitada e exótica do João chamou a atenção das pessoas, e elas foram lá, saíram de seus lugares e se reuniram com João, e pensaram: bom, agora o que nós vamos ouvir aqui? E a mensagem que saiu da boca de João foi essa que nós acabamos de ler aqui. João começou a pregar para aquelas pessoas dizendo: arrependam-se, arrependam-se. É isso que João dizia. Apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Há quem fique incomodado, acha que em 2023 não existe mais pecados. Há quem fique incomodado, acha que em 2023 não há mais necessidade de arrependimentos. Eu de vez em quando acho também, quando eu olho para a minha vida, que eu não tenho do que me arrepender, mas basta eu abrir a Escritura e começar a ler, para eu fazer como disse o servo do Senhor no passado: que miserável homem eu sou, carente sim de arrependimento, e mais carente ainda do perdão do Senhor. Nós somos constantemente dominados pelo pecado, e é isso que João começou a pregar. Portanto, é necessário que haja um arrependimento, é necessário que haja um batismo, e é necessário que haja remissão dos pecados. A mesma mensagem de João, Jesus vai repetir logo em seguida. A primeira mensagem de Jesus repetida depois do batismo foi exatamente essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então João Batista não facilitou a coisa para aquele povo de Israel que achava que não tinha nada para mudar na vida. Chegaram lá dizendo: não, nós somos aqui povo escolhido de Deus, nós somos aqui pessoas que já estamos consertadinhos,
nós já estamos aqui aprumadinhos, nós temos que viver a vida agora de forma leve e solta, porque nós somos os tais. João surpreende aquelas pessoas e diz: vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser batizados para que vocês tenham remissão dos pecados. Essa colocação de João nos coloca hoje de forma com bastante impacto, de que nós precisamos nos posicionar. Na verdade, de alguma forma, o povo descobriu também que precisava ouvir e meditar sobre a pregação de João. Tanto é que centenas daquelas pessoas que iam ouvir João e chegavam diante de João achando que estava tudo bem, que tinham um determinado entendimento sobre a vida e sobre a espiritualidade, quando ouviam João reconheciam: não, realmente eu preciso mudar de vida, e pediam que o João os batizasse. Então veja que nesse versículo onde João fala aqui do arrependimento para a remissão dos pecados, há 3 pontos interessantes. O primeiro ponto é sobre o arrependimento. Essa palavra hoje, ela está banida de praticamente todos os dicionários, e se dependesse das nossas vontades, estaria banida das nossas vidas, arrependimento. Mas, para decepção de milhões de pessoas, na palavra de Deus essa palavra ainda permanece. Nós precisamos nos arrepender. Quando as pessoas se arrependiam, o arrependimento as levava às águas batismais. Então o arrependimento é por onde aquelas pessoas deveriam começar. Nós estamos começando o ano de 2024. Eu estou convencido de que é pelo arrependimento que cada um de nós deve começar também. A maioria das pessoas pensa no arrependimento como um sentimento de culpa, mas é muito mais do que isso. Equivocadamente, o arrependimento traz essa conotação de um profundo sentimento de culpa, e não é isso que as Escrituras querem dizer com arrependimento. O Novo Testamento, que foi escrito totalmente em grego, traz para a palavra arrependimento no original metanoia, e metanoia envolvia mudar a mente, mudar o coração. É isso que é arrependimento. É mudar a forma de viver, é mudar a forma de se relacionar, é mudar a forma de entender as coisas, e não se consumir pela culpa. Se consumir pela culpa é remorso, é o que aconteceu com Judas. Arrependimento é o que aconteceu com Pedro, quando após negar Jesus. O arrependimento faz com que a pessoa olhe para o seu próprio coração, confronte o seu coração com aquilo que Deus quer e procura se adaptar, procura mudar de pensamento, procura mudar de comportamento. A verdadeira mudança não é mudar os nossos corações, a verdadeira mudança não é mudar os nossos comportamentos. Não é isso que nós queremos até na nossa vida relacional. A esposa que tem um marido ignorante, ela não quer que ele mude de comportamento? Ela não quer que ele mude de coração? Os pais que têm um filho viciado, aprisionado pelas drogas, não quer que esse filho mude o seu comportamento, mude o seu coração e se liberte dessas prisões? Não deseja isso? Os filhos que têm pais que vivem brigando, se agredindo física e verbalmente, não quer que esse casal mude o seu coração, mude o comportamento? Se nós queremos isso nos nossos relacionamentos horizontais, por que não quereria Deus no nosso relacionamento com Ele? Porque o nosso relacionamento na horizontal não vai bem, mas nós entendemos que com Deus vai. Como que nós podemos ser uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba e querermos entender que estamos bem com Deus? Como que nós podemos pedir a bênção de Deus para uma situação que não agrada a Deus? Como que nós queremos que Deus abençoe uma família que convive com adultério?
Como que nós queremos que Deus abençoe a vida dos nossos filhos, se nós afastamos os nossos filhos da palavra de Deus? Não quereria Deus que nós mudássemos o comportamento? É isso que é metanoia, é isso que é arrependimento, é mudar o comportamento. E aí nós vamos para o segundo quesito, ou a segunda ideia da expressão do João Batista: se arrependam e sejam batizados. Porque a pessoa que muda de vida, ela quer mostrar que mudou de vida. A pessoa que tem uma vida diferenciada, transformada, ela quer que isso seja notado, ela quer compartilhar. E a palavra de Deus diz isso, que aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. E isso é notado nas pessoas. As pessoas dizem: olha, essa pessoa está vivendo diferente, essa pessoa é diferente, essa pessoa não é mais como era. Não é assim? E o ato que mostra que a pessoa foi transformada de verdade dentro do seu coração é querer levar no seu corpo a marca do Senhor Jesus Cristo. E qual que é a marca do Senhor Jesus Cristo? O batismo. É pertencer à comunidade do Senhor Jesus Cristo. O batismo não vai salvar ninguém, mas o batismo vai dar a identidade do cristão. Você pertence ao grupo, você pertence à família, você faz parte desse novo momento. O batismo deles reconheciam que eles demonstrava que eles haviam se tornado novas pessoas, pessoas mais piedosas, pessoas que agora não queriam viver como viviam de forma dissoluta, pessoas que entendem que todas as coisas são possíveis, mas nem todas convêm. João batiza então os judeus porque eles também precisavam de novos corações, eles também precisavam ouvir a Deus, eles também precisavam mudar de ideia, eles também precisavam seguir em uma nova direção. Eu preciso disso o tempo todo. Eu não sei você, de você é você que sabe. Mas se você acha que você não precisa mais mudar de direção, eu convido você a refletir mais profundamente sobre isso. Se você acha que o estágio em que você está é o ápice, você alcançou o topo, repensa. Porque a santidade é progressiva e contínua. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, ela nunca termina. É progressiva e contínua, não é um projeto acabado. E quando a gente se transforma de verdade, o que impede que nós procuremos o batismo? O que impede que nós procuremos publicar, fazer uma pública profissão de fé? No livro de Romanos, o Paulo vai explicar isso. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6,4. Então o apóstolo está dizendo aqui que nós fomos sepultados com Jesus, e é isso que batismo significa, sepultar. Então se a pessoa diz: olha, eu mudei de vida, mas eu não quero ser sepultado nos meus devaneios, nas minhas inconsequências, não, eu não quero. Então que mudança de vida que aconteceu? É preciso se questionar: será que houve de fato uma mudança de vida? Você percebe isso? Você consegue entender o que eu estou tentando te mostrar? O batismo é um sepultamento com Jesus, e a ressurreição para uma nova vida faz de nós um novo povo, faz de nós o povo de Deus. É a nossa identidade. Se eu perguntar para você o número do seu CPF, você vai dizer, porque o seu CPF coloca você no grupo de pessoas que são contribuintes, cadastro de pessoa física, ou CNPJ, cadastro nacional de pessoa jurídica. Você é incorporado a um grupo de pessoas. Se você não tem o CPF, você não faz parte. Então, se eu me arrependi, ou seja, se eu me propus mudar de vida, eu tenho que dar o passo seguinte. A terceira coisa e última coisa que o João fala aqui é o perdão dos pecados. E aqui está outro tema que incomoda as pessoas: pecado.
Olha, não se incomode com esse assunto não. Ele está na Bíblia e vai estar enquanto a Bíblia existir. Então nós temos que perceber que provavelmente nós ficaremos preocupados com a possibilidade de termos nos arrependido, de termos nos batizado, e será que fomos de fato perdoados em nossos pecados? Eu posso garantir que sim, porque é isso que Jesus garante. É isso que Jesus garante. Os nossos pecados são perdoados, e Deus não é como aquele casal que guarda uma coisa acontecida durante 15 anos e na primeira briga joga tudo na cara do outro, né? Olha, você lembra, mas isso faz 15 anos. Mas aconteceu. Não, com Deus não acontece isso. O que nós praticamos de errado, Jesus limpa da nossa vida, Jesus limpa da tua vida. O nosso arrependimento e batismo anuncia o perdão do pecado, que é uma coisa que vem logo em seguida. E nós precisamos disso, não precisamos? Nós precisamos de um novo recomeço. E quando nós precisamos de um novo recomeço? Só no começo do ano? Não. Muito provavelmente amanhã eu já precisarei de um novo recomeço. E sabe por que eu vou precisar de um novo recomeço? Porque muito provavelmente amanhã eu vou magoar alguém. Porque muito provavelmente amanhã eu vou ser indelicado com alguém. Então, muito certamente amanhã eu vou precisar me arrepender de novo. O que significa arrepender mesmo? Mudar o coração, mudar a mentalidade e demonstrar com um novo comportamento que o Senhor realmente mudou a minha vida. Mais tarde, nós vamos verificar aqui que João disse que depois dele viria um que batizaria as pessoas com o Espírito Santo. E mais tarde, Pedro vai dizer lá em Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Novamente aqui em Pedro aparece essa tríade: arrependei-vos, sejam batizados para que vocês recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Deus dentro do teu coração. Aí você passa a ser morada do Espírito Santo. Vocês passam a ser casa do Espírito Santo. Então veja estes passos. O primeiro é o perdão. O segundo é o dom do Espírito Santo, o Espírito de Deus que passa a viver em nós. Marcos conclui a história dele, que ele conta aqui, do batismo de Jesus, com uma frase e uma colocação bastante interessante. Ele diz que logo depois que Jesus foi batizado, o céu se abriu, desceu uma pomba, em forma de uma pomba, e se ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por que Jesus precisou ser batizado? Jesus tinha alguma coisa do que se arrepender? Jesus tinha algum pecado oculto? Por que é que Jesus teve que aparecer lá diante de todas aquelas pessoas e se submeter ao batismo de João, que era um batismo de arrependimento? Note, antes de João, Isaías, há 700 e poucos anos antes de Jesus, anunciou que o João apareceria. Anunciou que iria surgir e descreveu inclusive a roupa do João, como que ele ia se alimentar, e que esse homem iria pregar para endireitar os caminhos do Senhor. Marcos diz que esse João apareceu. E aí Marcos diz que Jesus foi lá e se submeteu ao batismo do João. O que você percebe aqui nisso tudo? Você percebe a palavra de Deus indicando o que ia acontecer? Você percebe o Marcos dizendo que isso aconteceu? E você percebe Jesus indo lá e se submetendo àquela situação? Mostrando num quadro geral uma única verdade: Jesus resolveu se submeter à vontade soberana de Deus. Não é porque Jesus tivesse algum pecado para ser perdoado, mas porque as promessas de Deus vão ser cumpridas, e Jesus optou por ser obediente a Deus. Tá, mas o que acontece daí? Tá bom, olha só. Deus anunciou no Antigo Testamento pelo profeta que o João ia chegar.
O João chegou e pregou o batismo de arrependimento. Jesus foi lá e se submeteu àquilo. Acontece uma coisa interessantíssima aí. Jesus se faz um ser humano como qualquer um de nós, participa com aquelas pessoas que estavam lá, vivenciando com aquelas pessoas a transformação das suas vidas, a transformação dos seus corações, mostrando para as pessoas que ele também fazia parte dessa realidade humana de cada um de nós. E aí acontece o ápice, a voz do próprio Deus dizendo para Jesus: você é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, ou em quem me comprazo. Ou seja, meus queridos, para que você seja um filho de Deus, para que você seja uma filha de Deus, em quem Deus tenha alegria, sobre quem Deus tem alegria, você precisa se submeter à vontade de Deus e não às tuas vontades. Porque quando você se submete às tuas vontades, você não transforma o seu coração, a sua mentalidade para o padrão que Deus quer. Deus não vai dizer para você que tem alegria na sua vida. Essa é a grande chave desse trecho do Evangelho. Deus só vai dizer que tem alegria na tua vida quando você transforma o seu coração, transforma a sua mente, transforma o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver. Aí Deus vai se manifestar através do Espírito Santo no teu coração e você vai sentir a alegria de Deus na tua vida. Não é isso que você quer para 2024? Que Deus manifeste a alegria dele no teu coração? Eu não sei se você vai suportar a alegria de Deus no teu coração. Eu já passei por essa experiência de chorar, de sacudir o corpo todo, sentindo a presença de Deus. E depois começar a pedir para Deus: Senhor, se afasta que eu não vou aguentar essa alegria toda. E essa passou a ser minha oração: eu não vou aguentar, Senhor, se afasta de mim, por favor. Tamanha intensidade da alegria indescritível e sem motivo nenhum, depois de uma oração. Não é isso que você quer? Ou você prefere viver a sua vida cheia de problemas, de pendengas, de discussões, de quedas de braço, de ficar discutindo, de ficar agredindo fisicamente, agredindo verbalmente, de querer ganhar discussões, de querer ganhar as primeiras vagas? É só isso a vida para nós? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Não é só isso que Deus quer te dar. Então, só repassando, arrependimento, começa com arrependimento, e Satanás vai tentar o tempo todo fazer você se afastar do arrependimento. Por isso que você vai precisar o tempo todo se arrepender. Lembrando, arrependimento é mudança de coração, mudança de mentalidade e não sentimento de culpa. O batismo, vamos nos lembrar de agir como o povo de Deus, para amar e perdoar como Deus ama e perdoa. E o próprio perdão. Muitos de nós cometemos coisas terríveis em algum momento das nossas vidas. Você pode ter vivido num chiqueiro, você pode ter vivido num palácio. De qualquer forma, o Senhor pode te limpar e você pode se transformar numa outra pessoa, como está lá em Lucas 15. Ele trouxe você de volta para a casa dele e fez de você a sua morada. Ele acolheu você de volta em sua família, ele limpou a lousa para nunca mais as tuas falhas serem mencionadas. E o que é que ele quer de nós? Que nós nos arrependamos, que nós sejamos batizados, que nós recebamos o poder de Deus. Essa é a fórmula para uma nova vida, não segundo os coaches, não segundo os teólogos, segundo a palavra de Deus, em quem eu confio. Eu confio muito mais na palavra de Deus do que no meu querido João Calvino. Então, essa é a fórmula. Você quer essa vida nova? Você quer essa alegria na tua vida? Então acredite nisso e viva. E que Deus nos abençoe.